E aí pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui de novo, ó. Mais uma obra aqui finalizada. Dessa vez um mangá aqui do Junji Ito. Tá aqui o título: Fragmentos do Horror. Junji Ito, lançado pela Dark Side. Tá aqui. É uma bela edição, viu? Capa dura, como vocês podem perceber, ó. A qualidade das folhas é bem bacana mesmo, muito boa qualidade. Os desenhos são bem bacanas. Ó, na capa ele tem meio que um desenho que você vê contra a luz. Quando você tenta espelhar através da luz, dá para pegar agora. Você vê alguns desenhos. Tá aqui, ó. Aqui a sinopse. Aqui um pouco do que pode vir. Bem, do que se trata esses fragmentos do horror, né? Trata-se de uma obra de contos. São contos aqui em formato de quadrinhos, né? Deixa eu tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês. Um pouco da arte do Junji Ito. Tá aqui, ó. O traço dele é bonito. Opa, tentar não mostrar muita coisa para não dar spoiler, né? Tentar passar rápido aqui. Aqui, ó. Bacana que só. A qualidade do papel é muito boa mesmo. A expressão, ele destaca bem essa expressão nos olhos para tentar criar, né, aquela atmosfera de terror, de horror. Ó, tem umas cenas assim que não é bem para criança, né, esse tipo de mangá. Aqui mais algumas cenas. Bem, e vou mostrar aqui alguns dos contos, alguns não, né, os contos que tem nessa obra aqui, que são, tá aqui o sumário, ó. Aproximar um pouco, o primeiro conto é o Futon, não tá perdendo o foco. Aí vem em segundo Monstro de Madeira. Esse Futon, eu confesso que quando eu comecei a ler, eu fiquei meio que, acho que não vou gostar muito não, hein, desse autor aqui, porque não, para ser um mangá assim de histórias de horror, que já é um autor consagrado, né, nesse meio do horror, eu fiquei meio, vou dar uma chance. Aí li o Futon, é mais ou menos, um, mostra a vida do casal, onde o marido ele tá meio obcecado por ficar embaixo do edredom, do cobertor dele e não quer sair por nada, porque tá cheio de monstros lá fora. Aí no final explica o que é que tá causando isso nele. Monstro de madeira, também mais ou menos. Uma turista que chega em uma casa de patrimônio cultural, né, lá no Japão, e ela meio que não é normal da cabeça, né? Começa a ter algumas coisas pela casa. Esse tômio, pronto, quando chegou aqui a partir desse tômio, Gola Rolê vermelha, foi que eu me apeguei mais ao autor, viu? Porque eu gostei desse tômio Gola Rolê vermelho, não esperava. Conta a história de um casalzinho, né, de jovens, onde o rapaz ele meio que se apaixona por uma bruxa. Só que essa bruxa mostra o que é que queria dele, né? E ele se arrepende amargamente de ter ido se envolver com ela. Um Suave Adeus é uma história não tão assim um horror bem explícito, mas aquela de se pensar mais leve, é? Essa de secação é mais um horror também a la Lovecraft, com alguns seres assim que aparecem. Essa Pássaro Negro também gostei. Essa dissecação é uma jovem que ela é obcecada por ser dissecada. Ela quer que os estudantes lá de medicina dissequem ela. E desenrola toda a história em volta disso. Pássaro Negro, muito interessante também. Um jovem aqui foi fazer uma trilha, né? Acaba caindo e nesse período que ele ficou acidentado, que não tinha resgate, ele foi alimentado por um pássaro negro. Essa daqui é bacana, viu? Essa dissecação foi e Tomio as melhores que eu gostei. Magami na Kuzi. Essa daqui é mais assim,
Poderia ter sido um desenvolvimento melhor, mas é boa também. Onde conta a história de uma jovem que ela é obcecada por uma escritora, que é bastante famosa. Aí chega lá, manda uma carta, né, para visitar ela e tal, ela aceita. Chega na casa da escritora, ela descobre que é um homem que escreve os romances e que a inspiração para esses romances dele não é nada agradável. Ela vai sentir na pele, né, de onde vem as inspirações dele. Aí, mais ou menos. E a Mulher que Sussurra também é bem, assim, interessante. São contos, histórias curtas, por isso que talvez fique aquela impressão de que poderia ter se desenvolvido melhor e tal, mais aprofundado. Mas para a proposta aqui, muito boa, gostei, viu, da leitura aqui. Principalmente daqueles os contos que eu gostei foram os que eu mais gostei. É uma bacana, boa qualidade aqui na Dark Side. Então, se você vê que vale a pena para encontrar por um preço que você está disposto, assim, tem as suas condições, né? Suas condições permitam, vale a pena a diversão aqui. Entretém muito bem isso aqui. Então, é isso, pessoal. Um vídeo curto aqui mostrando as minhas impressões da leitura de Junji Ito, um autor que interessante. Eu nunca tinha lido nada dele, então a partir de agora vou dar um pouco mais de atenção a alguma obra dele que eu encontrar por aí. Então, recomendo a leitura, é boa no geral, vale a pena. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.